A Bíblia. Como a Bíblia chegou até nós? Você conhece a história da Bíblia? A Bíblia foi inspirada por Deus. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E também 2 Pedro 1,20 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então a própria Bíblia declara a sua origem, a sua inspiração, ou seja, ela foi inspirada por Deus. Mas como a Bíblia chegou até nós? Durante muito tempo, escribas e maçoretas, estudiosos e tradutores trabalharam muito para preservar e traduzir a Bíblia. Ou seja, pessoas que dedicaram toda a sua vida colecionando, aprendendo, escrevendo, copiando e guardando os arquivos da Escritura Sagrada. Mas primeiramente a Bíblia, ela teve um longo tempo da tradição oral. Antes, a Bíblia como livro ela não existia. Era transmitida oralmente. Cada chefe de família tinha a responsabilidade de ensinar seus filhos a palavra de Deus como havia aprendido de seus pais. Então a Bíblia era transmitida de pais para filhos. E isso está escrito na própria Bíblia quando diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6,6. Então essa é a declaração do tempo da tradição oral, do tempo em que a Bíblia não existia no papel, não tinha escrita ainda, mas a palavra era transmitida de pais para filhos. Bíblia escrita. Os ensinos transmitidos nas famílias começaram a ser escritos assim que surgiu a grafia. Foram escritos em madeira, blocos de argila e principalmente em pedras. Algumas citações estão em Êxodo 34, versículo 1, 27 e 28. Moisés, segundo a tradição, foi o primeiro escritor da Bíblia. Devido às dificuldades de carregar os escritos em pedras, principalmente no Êxodo, começou-se a escrever em peles de animais e em papiro, a casca de uma planta, e eram guardados em vasos de barro para durar mais tempo. Depois começaram a tratar o couro e costurá-lo, enrolando com 2 hastes de madeira para dar firmeza, e assim puderam condensar um livro inteiro em um só pergaminho. Então a Bíblia, ela acompanhou o surgimento e a criação da escrita. De acordo com o que ia modernizando, ia criando novas técnicas da escrita, a Bíblia também foi acompanhando isso. Primeiramente nas pedras, em blocos de argila, madeira, depois através dos pergaminhos de peles, também o papiro, que foi uma pré-invenção do papel. E então a Bíblia foi sendo escrita em várias formas até chegar até nós. A Bíblia completa. Foi necessário 1500 anos para ser escrita. 40 pessoas em lugares e épocas diferentes. 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. E 66 livros comprovados como inspirados. Dessa forma foi completada a Bíblia com o envolvimento de diversas pessoas em lugares, épocas e idiomas diferentes. Os 66 livros reunidos formam a palavra de Deus escrita e revelada para nós. Por que 2 testamentos? As 2 maiores divisões da Bíblia são 2 testamentos, ou pactos, contratos ou alianças. A primeira aliança de Deus com o homem foi através da lei, e nesta a humanidade fracassou, sendo preciso a vinda do Messias para cumprir este contrato e firmar um novo pacto com a humanidade. Temos então uma importante subdivisão na Bíblia.
o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. É muito importante você entender isso, porque ao ler o Antigo Testamento você sabe que está falando de uma antiga aliança, e ao ler o Novo Testamento você conhece que é o tempo da graça, uma nova aliança de Deus com o homem. Bíblia organizada. Os livros desta biblioteca podem ser distinguidos em grupos de acordo com o assunto, seu objetivo e forma de transmitir a mensagem. Então, os livros da Bíblia foram organizados e agrupados de acordo com o tema do livro. Por exemplo, os primeiros são o Pentateuco, que são 5 livros da lei escritos por Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vem os livros históricos, que são livros que relatam histórias do povo de Deus ou da igreja. No Antigo Testamento, nós temos livros históricos de Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 aos Reis, 1 e 2 aos Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E no Novo Testamento nós temos o livro de Atos, que é um livro também da história da igreja. Depois nós temos os livros poéticos, que são livros escritos em forma de poesia, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico de Salomão. Depois nós temos os livros proféticos, que são livros de profecias escritos por profetas. Os maiores são os que escreveram mais ou profetizaram por mais tempo, e os menores foram aqueles que escreveram menos ou profetizaram por menos tempo. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois nós temos os evangelhos, que são livros de biografia. São textos que descrevem as palavras e os atos de Jesus. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João no Novo Testamento. Depois nós temos as epístolas, que estão após o livro histórico de Atos, as cartas endereçadas às igrejas. O apóstolo Paulo escreveu para igrejas específicas, dando o nome da cidade onde está a igreja. E as cartas gerais foram escritas por outros apóstolos, levando seus próprios nomes e endereçadas a todas as igrejas. Então as cartas de Paulo, ou cartas paulinas, são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Depois as cartas gerais são as cartas de Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. E por último, nós temos o livro de Revelação, que é um livro profético de Apocalipse, que descreve sonhos e visões proféticas. Então você vê uma progressão, um crescimento na organização da Bíblia, com o livro de lei, depois história, depois poesia, depois profecia, depois evangelhos, depois as cartas e então a conclusão da revelação. A Bíblia impressa, por serem muitos pergaminhos, tornou-se uma verdadeira biblioteca. Daí vem o nome Bíblia, que é igual a biblioteca. Surgiu então a necessidade de juntar estes livros em um só volume. Isso só foi possível quando Gutenberg inventou a imprensa no século XVI e o primeiro livro impresso e encadernado foi a Bíblia. Por isso hoje nós temos um livro chamado Bíblia, que tem na verdade 66 livros. Ele foi impresso e reunido num volume apenas. A Bíblia dividida. Com o tempo, outra dificuldade foi encontrada. Um grande livro contendo 66 outros livros, sendo difícil para encontrar uma passagem. Foi necessário dividir. Dividiu-se primeiro capítulos por Stephen Langton em 1227, depois versículos pelo impressor francês Robert Stephanus em 1551. Então hoje você tem essas marcações com números de capítulos e versículos. Isso foi feito posteriormente para ajudar a encontrar
os textos e passagens bíblicas. Livros apócrifos. Os livros chamados apócrifos, palavra que significa ocultos ou não inspirados, não são aceitos pelos protestantes, porque foram acrescentados no ano de 1546, mais de 1200 anos depois que a Bíblia já estava completa. Estes livros são históricos, mas têm a sua origem e conteúdo incertos. Então, por isso, não são aceitos como inspirados. São apenas livros extras bíblicos e não podem ser aceitos como palavra de Deus. A Bíblia perseguida. As Escrituras Sagradas foram perseguidas por muito tempo e até mesmo destruídas muitas vezes, mas ela foi preservada por Deus e hoje temos em mãos a Bíblia toda organizada e de fácil acesso. Mas quem traduziu a Bíblia para o português? Foi João Ferreira de Almeida, o primeiro tradutor. Ele nasceu em Portugal no ano de 1628. Se converteu aos 14 anos. Terminou a tradução do Novo Testamento em 1644. Por isso, ele foi condenado pelo Papa em 1661. Mas ele morreu em 1691, enquanto traduzia o último capítulo de Ezequiel. E o seu amigo, Jacobus of den Acker, completou a tradução em 1694. Então você vê a história de um homem que dedicou desde a sua juventude toda a sua vida até o último segundo, escrevendo, estudando e traduzindo a palavra de Deus, deixando para nós a Escritura em nosso idioma para que você possa ler. Uma curiosidade, você já viu uma Bíblia assim? É o modelo tradicional, com a capa preta, borda vermelha e páginas brancas? Sabe o que significa isso? A capa de couro preto significava o mundo em pecado, as laterais em vermelho, o sangue de Jesus que nos dá acesso à palavra de Deus e à sua presença, e as páginas brancas, a luz da palavra de Deus. Essa simbologia mostra que a Bíblia fechada, ela revela a condição de trevas do pecador, mas quando se abre a Bíblia pelo sangue de Jesus, é lavado e alcança a luz do Evangelho. A Bíblia moderna. Hoje a Bíblia pode ser lida e ouvida em diversas formas. Através da pregação em igrejas, tem a Bíblia em braille para deficientes visuais, tem pregação na rádio, tem pregação na TV, tem a Bíblia no computador, Bíblia em áudio MP3, Bíblias virtuais, Bíblia para celular, aplicativos. Existem inúmeros formatos para você ter acesso à Bíblia hoje. Então a Bíblia ela é totalmente acessível. Nunca a Bíblia foi tão fácil de ser encontrada nos dias atuais. Por isso a palavra de Deus diz: não perguntes em teu coração, quem subirá até o céu? Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, versículos 6, 8 e 17. A Bíblia, ela está pertinho de você. Você pode ler e estudar a palavra do Senhor. Em obediência ao mandado de Jesus, precisamos examinar as Escrituras e também manejar bem a palavra da verdade. Então aproveite a Bíblia que você tem em mãos. Agora que você sabe todo o tempo, todo o esforço que foi preciso para que ela chegue até as suas mãos. E alimente-se da palavra e pregue esta palavra. Isso porque a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. Beba dessa fonte e aprenda e cresça e se alimente e se fortaleça na palavra de Deus. Que Deus te abençoe.